Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, servidores, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação de massa. É inegável que nós não podemos passar a data de hoje sem registrar o atentado terrorista que foi praticado em Paris. Registrar, analisar e dar uma resposta depende muito da apreciação que a gente faça sobre isso. É importante destacar que não se trata, como muitos veículos de comunicação tentam passar, de uma guerra de civilizações, de uma guerra de religiões, de uma guerra entre Ocidente e Oriente. É inegável que os setores mais conservadores, mais reacionários, que aplicam todas as medidas de ajuste, de austeridade política no mundo todo, que agridem de forma violenta todos os trabalhadores e trabalhadoras, independentemente da sua percepção religiosa, em particular também a juventude, vão utilizar mais esse expediente para fortalecer medidas extremamente duras e medidas extremamente repressivas. Aqui no Brasil, alguns jornalistas, alguns veículos, se apropriando dessa barbárie que foi praticada em Paris, lançam a ideia de que é necessário aprovar a lei antiterrorismo. E dentro do conjunto dessa lei antiterrorismo, um conjunto de medidas cujo alvo prioritário são a juventude, os trabalhadores e os movimentos organizados que lutam hoje contra toda forma de opressão. Também vimos aí nas redes sociais uma discussão meio, na minha opinião, meio sem pé e sem cabeça, querendo discutir qual tragédia mais dolorida, qual tragédia seria mais importante. Se a tragédia de Mariana, se a tragédia de Paris, se a tragédia ocorrida em outros países da África, também motivada por sentimentos de natureza política. Nós não temos muito tempo para nos debruçar sobre esse assunto, mas seria interessante que a população, e principalmente a juventude, e eu vejo vários jovens aqui no plenário, se debruçassem para estudar e buscar informações sobre o que é e o que seria esse tal Estado Islâmico. Como é que ele surgiu? De onde ele surgiu? Quais foram as causas? Como que esse agrupamento militar dispõe hoje de tecnologia de primeiro mundo para ações de guerra? Quem foram os seus financiadores? Qual o papel do Estado francês, enquanto Estado, no processo de repressão brutal aos povos da África e do Oriente Médio? A França é o segundo país que mais investe hoje, junto com os Estados Unidos, num suposto combate ao Exército Islâmico. Então, no fundo, nós precisamos tratar esse assunto não de maneira um tanto quanto circunstancial e maniqueísta, como se todos os muçulmanos fossem potencialmente terroristas e todos os cristãos fossem potencialmente pacifistas.
A história mostra exatamente o contrário. Em nome de Deus, se praticaram todas as barbáries que a humanidade conhece. Aqui, a religião é um mínimo detalhe. Aqui, nesse combate, nesse ato e em outros, como o fato ocorrido em Mariana, a questão central é política, poder e acúmulo de riqueza. E isso tem nome. Isso chama capitalismo e imperialismo. O que nós temos que discutir é se, nesse sistema que gera essa monstruosidade, é possível encontrar uma saída. Eu estou convencido que não. Eu me associo a Rosa Luxemburgo, que disse no século XIX que ou o socialismo ou a barbárie. A barbárie nós estamos vendo em Paris, estamos vendo em Mariana, estamos vendo nos países da África, estamos vendo no Oriente, e estamos vendo todos os dias, com milhares e milhares de refugiados que estão fugindo de quem? Estão fugindo do exército islâmico. Uma outra questão que nós temos que discutir, e eu vou aproveitar para registrar, é com relação ao papel da Comissão de Fiscalização e Controle em relação às denúncias que estão sendo apresentadas aqui. Obrigado, viu? Um abraço. Eu, senhor presidente Marco Antônio de Souza, amanhã eu não vou estar aqui na Câmara Municipal. Não vou poder participar da Comissão de Justiça, nem da Comissão de Fiscalização e Controle. Por isso, eu gostaria que a sessão, no intervalo, fosse suspensa, para que a gente pudesse discutir, primeiro, quem assume a presidência da Comissão de Fiscalização e Controle e como que a gente faz a recomposição dessa comissão para que ela continue dando curso às suas atividades. Nós, dialogando agora de maneira fraterna com o vereador Moisés Rossi, nós vamos tratar esse assunto, vereador, com a mesma seriedade e serenidade com que nós sempre tratamos todos esses assuntos. Vossa Senhoria tem a posição, talvez pela primeira vez eu não vou lhe conceder uma parte, porque o meu tempo é curto. Vossa Senhoria tem uma posição de que de imediato já deva ser convocado uma CEI. Eu não tenho nenhum problema em convocar CEI, Comissão Especial de Inquérito, porque sempre fui um dos que mais propôs CEI aqui e votei em todas elas. Mas eu considero que nós precisamos estabelecer um critério de trabalho em relação às duas denúncias que nós recebemos, seja a denúncia envolvendo os possíveis recursos para aprovação diária, seja a denúncia que foi colocada ainda no plano das evidências de que existe relações mais obscuras na transação, na discussão diárias. Então, eu não tenho nenhum problema em relação à instalação de uma CEI, mas gostaria que a Comissão de Fiscalização e Controle se debruçasse com responsabilidade sobre os dois temas e, quando fizer a indicação, como já fez, da instalação de CEI, o fizesse com responsabilidade, materializando no seu relatório as circunstâncias, materializando nos seus relatórios de maneira clara, de maneira precisa, quais são os objetivos dessa CEI. Muito obrigado, senhor presidente.